Boa noite a todos. Acho que esperava uma pessoa um pouquinho mais alta, não é? Mas, então, eu quero agradecer o convite para estar aqui nesse encontro que nos ajuda a manter um diálogo interreligioso, já que estamos aqui pessoas que são católicas, espíritas, evangélicas e de outros grupos. Me sinto muito à vontade entre vocês e gosto muito do diálogo interreligioso. Tenho falado e tenho aprendido de todos esses grupos com os quais tenho convivido durante alguns anos nessas pesquisas e nessa partilha de conhecimentos. Como foi dito, eu sou uma freira, uma religiosa freira católica, e o fundador da minha comunidade, que se chama Instituto Religioso Nova Jerusalém, foi um padre belga, Padre Caetano, que se dirigiu a uma área bem pobre de Fortaleza, e temos como cofundadora a irmã Maria dos Anjos, que era filha de Santa Teresa, e por isso quero também saudar aqui as irmãs filhas de Santa Teresa, das quais minha comunidade religiosa é devedora. Bom, eu estou aqui para falar sobre a Páscoa e vou fazer um paralelo vendo as diferenças e as semelhanças entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, dando ênfase à família, ok? Então, a primeira coisa que nós podemos pensar a respeito da Páscoa é que a Páscoa judaica era uma solenidade religiosa, uma festa religiosa que era celebrada em família. Apesar de, no tempo do rei Josias, ele fez uma reforma religiosa, o Cordeiro da Páscoa ser imolado no Templo de Jerusalém, mas a Páscoa judaica não era e nem é celebrada numa sinagoga ou num templo, mas na família. É uma festa da família, em que cada pessoa da família tem um papel, desde a mãe, o pai, os filhos, não é? E que isso pode nos ajudar dentro do cristianismo, mesmo que não tenhamos ritos. No caso católico, nós temos os ritos do tríduo, chamado tríduo pascal, que vamos celebrar agora no próximo final de semana. Mas, mesmo quando temos ritos, a conotação é familiar. Nós somos uma única família no Cristo ressuscitado. Então, a partir da nossa reflexão sobre a Páscoa e a família, nós vamos também pensando sobre o valor da família, sobre o significado profundo da Páscoa, tanto no judaísmo como um significado que foi transformado no cristianismo para uma dimensão mais plena, e vamos descobrindo que a Páscoa é um fator de unidade que nos une como irmãos, cada vez mais. Bom, a primeira coisa que teríamos a dizer é que a Páscoa judaica celebra a libertação dos hebreus, que eram escravos no Egito e foram libertados pela ação de Deus. Então, que os hebreus sempre celebraram a cada ano era essa libertação. O fato de que a libertação que Deus realizou não foi só no passado. Se eles podem celebrar a Páscoa em 2015, é porque não são escravos. Se fossem escravos, não poderiam celebrar. Então, é de fato uma celebração de um acontecimento do passado, mas que tem uma força grandiosa no presente.
A outra coisa é que a celebração judaica da Páscoa não se limitava a uma libertação de uma escravidão histórica e política, mas uma libertação de qualquer tipo de escravidão ou opressão, inclusive a escravidão do egoísmo, da violência, dos contravalores que estão em desacordo com os valores do reino de Deus, que é um reino de fraternidade e de paz. Então, é uma celebração de uma libertação política, histórica, uma celebração da libertação de qualquer opressão que se dê na história em qualquer tempo, e uma libertação definitiva espiritual, na qual o ser humano não teria mais sobre si a penalidade da desobediência a Deus, a penalidade que viria com a desobediência à vontade de Deus. A Páscoa cristã, ela traz muito essa conotação. Se nós, cristãos, espiritualizarmos a Páscoa, que obviamente com a ressurreição de Jesus e o significado profundo que Jesus deu na última ceia, que foi uma ceia de Páscoa, a última ceia de Jesus com os seus seguidores foi uma ceia de Páscoa, então Jesus deu uma conotação bem mais ampla ao significado da Páscoa. Quer dizer que o ser humano, quando Jesus ressuscita, ele ressuscita para que todos nós possamos ressuscitar. E que é a ressurreição que nos dá a plenitude da vida e nos liberta de qualquer escravidão, de qualquer penalidade que estivesse sobre nós, ou que nós impuséssemos a nós ou aos nossos semelhantes. Então, a ressurreição de Jesus quer dizer vida plena, vida em abundância. Mas também não é só isso. A ressurreição de Jesus, como ela é antecipada na última ceia, que é uma ceia de Páscoa e é uma ceia familiar, a ressurreição de Jesus diz que na vida plena, em um mundo transformado, um mundo regenerado, um mundo novo, novos céus e nova terra, nós todos somos irmãos de fato e plenamente irmãos. Quer dizer que libertação plena, vida plena, tem a ver com fraternidade plena. Então, todos nós somos uma família. Então, para a gente entender melhor os simbolismos da Páscoa, vamos ver aqui alguns significados da Páscoa judaica e também trazendo isso para a mensagem que Jesus nos deixou, que é uma mensagem válida para todo mundo, mesmo para quem não é cristão. Então, a ceia de Páscoa, a primeira coisa é que a ceia de Páscoa tinha um cordeiro. E a ordem de que o cordeiro fosse todo consumido na ceia de Páscoa parece estranha para nós. Como é que uma família pode se alimentar de um cordeiro inteiro em uma noite? Mas essa ordem já tinha um propósito de fraternidade. Obviamente, na época de Jesus, as famílias já eram bem menores e não dava para consumir um cordeiro inteiro. E como a ordem era consumir o cordeiro inteiro, as famílias se reuniam e mesmo no Antigo Testamento há uma indicação de que as famílias se reúnam para celebrar a ceia de Páscoa. Então, quando as famílias se reuniam para celebrar a ceia de Páscoa, elas eram uma única família. Então, várias famílias se reuniam e tornavam aquele grupo que ia fazer a ceia de Páscoa um grupo grandioso o suficiente para consumir um cordeiro aquela noite, e ali era considerado uma só família.
Então já mostrava com isso que a Páscoa tem uma conotação de fraternidade, de que nós, de famílias diferentes, de grupos diferentes, de pensamentos diferentes, de culturas diferentes, pudéssemos todos estar ao redor de uma mesma mesa, fazendo uma refeição, no qual Deus é o Pai de todos nós. Então, por aí já dá para vocês estarem pensando que, obviamente, Jesus e unicamente Jesus e 12 apóstolos, só esses 13 homens não comeriam um cordeiro inteiro na noite. Então, já dá para saber, a partir daí, que havia muitas pessoas na última ceia de Jesus. Então, por que o Evangelho diz que haviam apenas os 13 homens? O Evangelho não diz isso. É a gente que pensa que ele diz. E nós olhamos muito o quadro da Santa Ceia, que é um quadro famoso, uma pintura famosíssima. Então nós vemos aqueles 13 homens ao redor de uma mesa. Isso não seria possível. Além do mais, a Páscoa é uma refeição em família. Então tem que ter a família inteira, com mãe, filhos, não é? O pai e tudo mais. Então o que nós tínhamos ali eram várias famílias reunidas, e Jesus representando ali o dirigente da ceia, que sempre era a pessoa ou que tinha mais idade ou que tinha mais autoridade na aldeia. Então, por que o Evangelho menciona só os apóstolos? Porque o Evangelho não conta a última ceia de Jesus. Os evangelhos contam o que Jesus disse e o que Jesus fez de diferente na ceia de Páscoa. O que ele conta é: Jesus saiu do protocolo da ceia de Páscoa. E Jesus disse coisas que não se diz na ceia de Páscoa. E Jesus fez coisas que não se faz na ceia de Páscoa. Então o Evangelho não está descrevendo uma ceia pascal, ele está descrevendo atitudes de Jesus durante a ceia pascal. E por que o Evangelho não escreve sobre a ceia pascal, descrevendo? Porque todo mundo sabia como era, não precisava descrever. Então, na ceia de Páscoa, a primeira coisa que se faz é acender as luzes da casa. As luzes eram acesas em um candelabro de 7 braços. Esse candelabro de 7 braços, de 7 velas, de 7 lâmpadas, que eram lâmpadas de azeite, ele significava a plenitude da ação de Deus no mundo. Quando esse mundo pudesse corresponder plenamente a uma ação de Deus. Então o desejo é que, ao acender essas luzes da Páscoa, é que esse mundo pudesse corresponder àquilo que na oração de Jesus no Pai Nosso ele diz: seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Quer dizer, que aqui neste mundo a vontade de Deus seja tão acatada e tão aceita e tão realizada como ela já é realizada no mundo angélico, o mundo dos anjos, o mundo beatífico, a vida beatífica, como diz o católico, né? A visão beatífica, ou como dizem os espíritas, um mundo ditoso. Não é? Ditoso e beatífico é a mesma palavra, é o mesmo significado. Então, quem acendia essas velas? O acendimento dessas velas, como na primeira frase do Gênesis, a primeira coisa que Deus disse para criar foi: haja luz. Então, esse mundo que corresponderia à vontade de Deus seria um mundo como se fosse recriado, criado novamente. E se a criação começou com uma grande luz, então
o acendimento daquele candelabro de 7 braços chamado menorá representava a criação de um mundo novo, em que a vida pudesse ser plena. Então, quem acendia esse candelabro era a mãe de família. Então, obviamente, como existiam várias famílias reunidas, se escolhia previamente uma mãe. Uma daquelas mães era escolhida para fazer essa oração de abertura da ceia pascal. Então, já começa uma coisa diferente. Se a última ceia de Jesus foi de Páscoa, não podia ser só aqueles 13 judeus barbudos. Tinha que ter a mãe para acender as velas. Alguma mãe, uma daquelas mães, foi lá e acendeu aquelas velas. Por que é somente a mãe de família poderia acender as velas e fazer a primeira prece, como você diz, a primeira oração? Vai começar a ceia de Páscoa. Porque a Páscoa celebra a vida em plenitude. E quem traz a vida a esse mundo é alguém chamado mãe. Então, somente a mãe poderia acender essas luzes e fazer a oração, a oração que eles chamavam a bênção do fogo, ou a bênção da luz, ou o agradecimento a Deus pela luz, porque nós podemos ver, porque a nossa criação começou com a luz, e porque a nova criação deverá começar com a luz. Para o cristão, a luz do mundo, como diz o Evangelho de João, pelo próprio Jesus, eu sou a luz do mundo. Então, a luz desse mundo pleno, esse mundo de pessoas ressuscitadas, é Jesus. Então, no ambiente católico, na celebração da ressurreição de Jesus, a bênção da luz. Agora é feita pelo padre. Alguém tem que fazer uma reforma litúrgica e dizer que deveria se colocar uma mãe para abençoar esse fogo. Então, abençoa e faz apenas o círio, como diz as crianças da catequese, uma vela bem gorda. Então, a vela gorda, que é abençoada lá fora e que entra na igreja, é uma tentativa da Igreja Católica de representar aquele primeiro momento, da ceia pascal, que era o acendimento das luzes que eram feitas pela mãe. Então, o nosso fundador, Padre Caetano, ele até fazia lá porque estava no ritual. Ele abençoava lá fora o fogo e tudo, mas quando ele entrava na igreja, quem dizia luz de Cristo eram as mães. As mães todas eram ensaiadas antes e tinham que dizer 3 vezes, luz de Cristo. E aí, quando diziam, todos respondiam graças a Deus. Então, essa palavra que o padre deve dizer, o Padre Caetano não dizia. Quem tinha que dizer eram as mulheres. Ele era meio revolucionário. Para dar um sentido, que se essa luz é o recomeço, é uma vida em plenitude, é quem traz a vida. Agora, uma vida material biológica é um sinal de que haverá uma vida diferente, mais plena. Então, essa parte aí era da mãe. E a mãe agradecia por isso, por ter conservado a vida das pessoas que estavam ali presentes até aquele dia. Ela agradecia a Deus pela luz e pela vida das pessoas que estavam ali celebrando aquela Páscoa, e pedia que essa vida se planificasse cada vez mais, ela pudesse se desenvolver, se planificar, evoluir, como vocês gostam de dizer. Depois desse momento em que a mãe fazia essa oração pela luz, pelo fogo, acendia essas 7 lâmpadas, que é um número muito simbólico, que quer dizer plenitude, o número 7, Então, passava propriamente uma refeição. Então, a Páscoa era uma refeição. Essa refeição é realizada por diversas famílias. E aí,
o pai de família ou a autoridade do local. Por isso que é Jesus que toma a frente, né, da ceia com os discípulos, é ele que é o dirigente da ceia pascal. E é por isso que os evangelhos narram a quebra de algumas partes do protocolo que ele realiza. Então, era a bênção de cada alimento dessa refeição. E a primeira coisa é que o dirigente dessa ceia, ele agradecia a Deus pela libertação. O primeiro agradecimento é porque Deus os tinha libertado e eles poderiam, como pessoas livres, divulgar o monoteísmo judaico. O Deus das alianças podiam santificar o dia, porque eles eram escolhidos, agradeciam pela escolha divina, que a misericórdia divina que os escolheu para ter um relacionamento mais íntimo com esse Deus esse Deus único. Então, essa era a primeira parte, antes mesmo de fazer qualquer oração pelos alimentos, ele agradecia pela oportunidade, pela misericórdia de Deus, que os libertou, que os escolheu para que pudessem divulgar esse Deus das alianças, né? O Deus que quer. Cada aliança no Antigo Testamento tem o propósito de fazer com que a vida humana seja cada vez mais plena. Então, se Deus escolhe Abraão, faz a aliança com Abraão, é porque um mundo marcado por diversas divindades é um mundo que escraviza o ser humano. Se Deus fez aliança com Moisés, é porque o povo estava escravo. E Deus se comoveu com aquele sofrimento daqueles escravos no Egito. E é muito interessante que até mesmo o comentário dos rabinos diz que a libertação dos escravos hebreus no Egito é pleno dom de Deus, não é merecimento deles, porque eles nem sequer lembram mais desse Deus de Abraão, né? Moisés vai ter muita dificuldade para tirá-los de lá do Egito, porque eles não confiam nesse Deus, eles não sabem quem é, que nome é que tem, se vai dar certo mesmo essa libertação, é até muito difícil. Então é dom, né? Então é uma aliança que Deus faz com Moisés, é dom de Deus, é misericórdia de Deus, que ouviu aquele clamor, aquele grito dos escravos debaixo daquele sofrimento e os libertou. Aí ele disse para Moisés: eu vi, eu ouvi, e eu desci, e eu te envio. São os verbos que ele usa, não é? Então, quer dizer que é uma forma simbólica de dizer que Deus foi de alguma forma afetado pelo sofrimento deles, e mesmo sem que eles tivessem preparados para aquela libertação, Deus abreviou aquela situação deles de sofrimento. Deus abreviou aquela situação que eles poderiam passar ainda muito tempo. Então, logo depois desse agradecimento que o dirigente faz a Deus por libertá-los da escravidão e proporcionar uma liberdade que faça deles cidadãos a ponto de poder divulgar e viver essa religião, essa relação com Deus, então o dirigente passa a lavar as mãos. O ato de lavar as mãos não era uma questão de higiene, porque eles não iam para essa ceia hebraica sujos, eles iam com roupas novas, era uma festa, era um ambiente festivo, eles iam limpos, perfumados, adequados, não é mais do que em qualquer outra situação. Mas o dirigente da ceia lavava as mãos, que isso significava a purificação ou a expiação. Então, esse gesto era um gesto simbólico que dizia assim: que o Senhor me purifique por completo,
que eu não fique lhe devendo nada e que eu não esteja de forma inadequada diante da presença dele. Então, é um reconhecimento humilde, é o segundo reconhecimento, que o primeiro reconhecimento do pai de família, da pequenez humana, é reconhecer que a libertação é um dom de Deus. O segundo é, se eu sou purificado ou se as minhas faltas são expiadas, é também porque Deus é misericordioso. Eu não dou conta sozinho, é isso que se quer dizer. Então, é aí que Jesus já começa a quebrar o protocolo, porque ele, em vez de lavar as próprias mãos, ele lava os pés dos seus discípulos, não é? Então, ele lava, se abaixa, lava aqueles pés, não é? Enxuga, trata aqueles apóstolos como se fossem príncipes que estão ali chegando. E por que Jesus faz isso? Será que nós sabemos que Jesus não precisava pedir a Deus por uma purificação de si mesmo? Mas obviamente o dirigente de uma ceia pascal não pede só pela sua própria purificação, pede pela purificação de todos os seres humanos, né? Então Jesus poderia ter lavado as mãos pedindo a Deus que purificasse todas aquelas pessoas e de forma simbólica todos os seres humanos que viessem pela frente. Mas por que Jesus não faz isso? Por que Jesus lava os pés? Não é só um gesto de humildade, é um gesto de humildade, de grande humildade, mas é muito mais que isso, é um gesto de acolhida. No Oriente, nas tribos mais antigas, se acolhe um visitante, se acolhe um hóspede, lavando-lhe primeiramente os pés. A primeira coisa que se faz para acolher um hóspede no ambiente oriental era beijar-lhe e lavar-lhe os pés. E isso era feito pelo patriarca da tribo, ou então, se ele era muito idoso, não dava para se abaixar, para lavar os pés, isso passava a ser feito pelo primogênito. Não acreditem por aí em literatura que diz que isso quem fazia um escravo. Não, isso não era um escravo, seria uma afronta um escravo fazer isso. E não diga que isso era uma coisa que mulher fazia, também seria uma afronta. O hóspede era recebido como se você estivesse recebendo Deus. Era assim que se falava. Era um gesto de acolhida que depois que lavava os pés, aquela pessoa passava a usufruir da intimidade da família e da proteção da família. Ninguém poderia fazer nada com aquela pessoa. Então a gente vê que naquele episódio da mulher que lava os pés de Jesus com as lágrimas, ele está dentro da casa do fariseu Simão, e ele diz: Simão, você não me beijou e você não me lavou os pés. Quem fez isso foi essa mulher. Quer dizer, você não me acolheu de fato. Eu entrei na sua casa e você não me acolheu. O gesto de lavar os pés quebrava toda a resistência entre o anfitrião e o hóspede. Quer dizer que haveria dali por diante qualquer sacrifício da família para a acolhida do hóspede. Então, Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, que eles conhecem muito bem, que é um rito de hospitalidade. E aí eu pergunto a vocês, por que Jesus vai fazer isso? Porque a Páscoa de Jesus nos convida a entrar num mundo novo, de pessoas ressuscitadas. Não esse mundo marcado pelo egoísmo, mas um mundo que alheia o amor, no qual realmente nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Então, como ele é o primogênito, como ele é chamado de o Filho, então ele nos acolhe nesse mundo novo. Agora, temos livre-arbítrio. As portas estão abertas e estamos acolhidos. Se aceitamos a acolhida, se aceitamos a hospedagem, aí ou não é conosco.
mas a parte de Jesus foi feita. E Pedro não quer que os seus pés sejam lavados, porque Pedro sabe que depois ele terá que lavar os pés de cada um, e assim cada um terá que lavar os pés um dos outros. E Pedro sabe que com esse gesto ele terá que aceitar dentro da comunidade cristã todo tipo de pessoa que para lá se dirigir, ele terá que acolher. E ele não está muito preparado para acolher todo tipo de pessoa. Então também nós vemos na Quinta-feira Santa, a Igreja Católica, o padre, o presidente da celebração, lava os pés de 12 pessoas, lava e beija, né? Então, agora, o que temos de diferente aí? Temos que quem é que tem os pés lavados? As pessoas da igreja, que vão lá com seus pés muito bem areados, sem chulé nenhum, não é? Agora, o que foi que o Papa Francisco fez na Páscoa de 2013? Ele disse assim, ele está no cartaz, os católicos passaram 40 dias pensando sobre essa frase, eu vim para servir, e está essa frase num cartaz com o Papa Francisco lavando os pés de alguém. De quando essa foto? De 2013, onde? Numa penitenciária para jovens, moças e rapazes que já são infratores. Quem o chamou para ir lá? Ninguém. Ele se ofereceu. Vou fazer o lava-pés na penitenciária, na cadeia, onde estão os jovens infratores. Então chegou lá, lavou os pés daqueles jovens que tinham cometido crimes até, e não estavam com os pés preparados sem chulé, pode apostar. Então, há uma grande diferença entre esse gesto, é um gesto de acolhida, de aceitação do outro. Porque se a pessoa que tem uma autoridade, como é a autoridade de Jesus, se ajoelha, lava os pés de uma pessoa, enxuga e beija, qual é a resistência que existe depois daí? Existe alguma resistência? Há possibilidade de alguma resistência aí? De eu olhar se ele tem a mesma doutrina que eu ou não? Se ele acredita na mesma coisa que eu ou não? Se eu já cheguei ao gesto de lavar-lhe os pés, eu ainda consigo ter algum ranço contra essa pessoa? Então, se é uma família, se é um reino, onde todos nós somos irmãos, porque nós não temos nenhum problema em dizer que Deus é nosso Pai. Todos nós, de todos os grupos religiosos, sabemos que Deus é nosso Pai. O danado é que a gente não quer ser irmão, esse que é o problema. Nós temos o mesmo Pai, mas nós não somos irmãos. Isso aí é o grande problema nosso. Então, Jesus lavou os pés dos apóstolos para que eles fizessem isso, que eles acolhessem quem quer que seja, que apareça diante deles. Um amor incondicional. Não importa quem é ou o que fez. O lavar os pés quer dizer, esse aqui é um ser humano no qual eu acolho. Por isso que o Papa Francisco foi lavar os pés dos jovens que tinham cometido crimes. Não importa o que eles fizeram. Se ajoelhou, lavou os pés, beijou. E não fez isso para a mídia ver. A foto foi tirada por alguém de lá. Não é uma coisa que eu faço para parecer que sou santo. Porque tem certas coisas que nem para parecer que é santo não dá para fazer. E tem certas coisas que são demais. Porque quem quer mostrar que é santo faz algumas coisas assim. Mas tem certas coisas que não dá para fazer. Mesmo para se mostrar que é santo, não dá para fazer. Tá? Então, quando ele lava os pés, então vai agora começar, que lá na ceia hebraica são as mãos, né? Então vai começar
a ceia, e cada alimento tem um simbolismo. E então se vai agradecer a Deus por cada alimento. Todos comem daquele mesmo alimento, não é? E a mesa é partilhada. Então tem, não é? O primeiro alimento é o pão sem fermento. E todos têm que ter, em todos os grupos, né? As famílias estão lá reunidas, todas misturadas, mas todos têm que ter o pão sem fermento. E por que o pão tem que ser sem fermento? Em primeiro lugar, o simbolismo do pão sem fermento é porque o fermento significa a corrupção. Onde tem um pouquinho de corrupção, se corrompe o resto. A gente tem um ditado que é mais simples: uma fruta podre apodrece o resto. Então o fermento é a massa azeda. Naquele tempo não se comprava fermento na latinha, nem no pacotinho. O fermento era a massa que era colocada para azedar, para ficar puba, como diz no Nordeste. Então a massa apodrecida apodrecia o resto da massa. A massa levedada, tinha levedos, né? Então levedava a demais. E Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, né, no capítulo 5, versículo 8, que a gente tem que se livrar do velho fermento da malícia. Antes da gente fazer uma comunidade inteira pecar, começa com a malícia. Então eu tenho malícia, eu maldo, eu penso mal, e aí eu vou de um por um semeando aquela malícia, e aí quando se vê, todos já estão maliciosos. Então o fermento vai simbolizar isso, não só o pecado, mas aquela corrupção, aquela coisa que faz pecar, que vai envolvendo numa teia que as pessoas nem pensam, que vai minando as defesas racionais das pessoas, vai fazendo com que as pessoas caiam naquela conversa. Isso é o símbolo do fermento. Por isso, na Páscoa, num mundo novo, onde todos nós somos irmãos, não existe isso. Se existir, ainda não é mundo novo. Se existir a maledicência, se existir a calúnia, se existir a fofoca, se existir o comentário sobre os erros dos outros, ainda não é o mundo novo. Esse aqui ainda não é a família fraterna universal. Então aquela pessoa que está dirigindo a ceia vai agradecer pelo pão sem fermento e chama esse pão de o pão das lágrimas. O pão das lágrimas, por quê? Porque eles derramaram muitas lágrimas nos sofrimentos dele. Um pão que se quebra, é um pão que faz treco, porque não tem fermento. É uma bolacha creme crack. Então, muitas vezes na Bíblia diz assim, que os discípulos se reuniam para a fração do pão. Está em grego assim, os discípulos se reuniam para a quebra do pão, porque era pão sem fermento, faz treco. Então não é um pão agradável, como é que num ambiente festivo, de alegria, se vai comer um pão que é duro, que não tem fermento, que se quebra, que se parte. Porque enquanto nós não estivermos num mundo novo, nós temos lágrimas, nós temos sofrimentos. Mesmo quando a gente vai abrindo mão desse velho fermento da malícia, a gente tem sofrimento. Então era interessante porque eram 3 pães, e um deles, o dirigente dizia: eis o Messias. Cada vez que ia agradecer a Deus pelo pão, todos levantam o pão, ainda hoje na ceia hebraica. Na Páscoa, o que se celebra hoje é o pão ázimo, é o pão sem fermento. Todos que quando vão agradecer têm que levantar o pão e agradecer. E se dizia: eis o Messias. Jesus não vai dizer eis o Messias,
Isto sou eu. Treco. Isto é minha vida que eu quebro por causa de vocês. Isso é minha vida que eu dou. Essa é a minha vida que alimenta vocês para que vocês um dia possam chegar lá, nesse mundo ressuscitado. Isto sou eu. Né? E eu sou o Messias, é isso. Quer dizer que eu me desgasto, eu me dou, eu vou ser partido, eu vou ser quebrado, para que vocês possam realmente realizar essa fraternidade. Bom, após isso, começa então, eu estou terminando, a narrativa da saída do Egito. Então nós já tivemos o papel da mãe, já tivemos o papel do pai, agora nós temos o papel das crianças. Porque se é uma festa familiar, todo mundo tem algo a fazer e a dizer. Não pode deixar as crianças fora da ceia, da família. Então, existem 4 perguntas para as crianças fazerem. E a criança menor faz a pergunta mais bobinha. E a pergunta mais bobinha é a mais importante. Então, as perguntas são: por que a gente está comendo pão sem fermento? Não é pergunta de criança, não? Uma vez eu estava dando uma palestra sobre a importância da Bíblia e tinha muitas crianças presentes. Aí eu disse assim: agora, meus irmãos, eu abro para vocês fazerem alguma pergunta, a pergunta que vocês quiserem. Sabe o que a criança me perguntou? Por que sua Bíblia é gorda e a da minha mãe é magra? E eu aproveitei essa pergunta para explicar. O padre ficou, meu Deus. Aí eu aproveitei essa pergunta para explicar diferentes edições da Bíblia para todos, né? Todos puderam observar. E aí ninguém mais teve medo de perguntar nada. Então as crianças não têm medo de perguntar. Aquela noite é diferente. Toda noite come pão fermentado. É bom de comer, não dói, não tem que quebrar, não é aquele pão endurecido. Por que hoje a gente come pão sem fermento? Tem que saber. Depois, por que hoje a gente come ervas amargas? Ora, a criança já não gosta de comer verdura, ainda bota uma folha verde lá que amarga? Por quê que a gente tem que comer isso? Não parece uma pergunta tola dentro de um ritual da libertação do Egito? Depois, existia nessa ceia uma coisa doce que não tem tradução para o português, chama harosset, que é algo adoçado. Ele disse: por que a gente come harosset? Por que essa coisa doce não fica para depois? Por que tem que estar aqui junto? Aí você vê, pão sem fermento, é muito estranho. Pão sem fermento, erva amarga, junto com o harosset, que é doce. E aí, por que essa noite é diferente das outras noites? Pronto, já fizeram as 4 perguntas bobinhas, então agora cada pergunta dessa é super importante, vai forçar a narrativa, que eles chamam de Haggadah, a narrativa da saída do Egito. Então, de forma didática, dentro de uma refeição, os adultos vão contar cada coisa. Nós comemos pão sem fermento, porque não deu tempo a gente fugir tendo fermento. Nós éramos escravos, nós não tínhamos direito a isso, etc, etc, etc. Vai falar que era um escravo. Por que nós comemos erva amarga? Porque a vida humana é cheia de momentos de tristeza, de dor, de amargura. Isso faz parte da vida humana. Enquanto estamos nesse mundo, nós passamos por dificuldade. Não há possibilidade de estarmos nesse mundo e não passarmos pela erva amarga, pela amargura. Todos nós temos que comer erva amarga hoje para nos lembrar que a vida tem amargura, mas nas amarguras nós não estamos sós. E aí a gente mistura com o harosset, que é doce, porque a vida é cheia de alegrias.
E nós não temos que ficar prestando atenção só na erva amarga, porque algumas pessoas se prendem muito na erva amarga e não notam a doçura da vida. E algumas pessoas nunca se preparam para a erva amarga e não querem comer erva amarga, só querem comer a doçura. Mas a vida é feita de erva amarga e de doçura. E essa noite é diferente, porque essa noite nós deixamos e celebramos e acreditamos que um dia estaremos livres de qualquer escravidão, de qualquer sentimento de vingança ou de opressão ou de coisa que um irmão faça contra outro irmão, e que nós poderemos viver como nós estamos aqui, como família. O mundo novo nós vivemos como família. Então toda essas coisas que eles contam baseado no alimento, então uma catequese é uma evangelização, nós diríamos, dentro de uma ceia em que todos os sentidos estão sendo utilizados. Se vê a erva verde amarga, se sente o amargo, se escuta o motivo de por que é amargo. O haroset é parecido com os tijolos do Egito. Se vê isso e ele diz, olha, aqui é doce, mas lá nós éramos obrigados a fazer os tijolos para construir as cidades dos egípcios. Mesmo assim, havia doçura, porque Deus estava conosco. Então, vê, sente o gosto, escuta, sente o cheiro. Todos os sentidos envolvidos na explicação de coisas que têm alto valor espiritual, para se falar de um mundo novo, de paz e fraternidade, de vida plena, de vida em abundância. Então, por fim, tinha a última taça de vinho, que significava a alegria. Era chamado o cálice da bênção. Agora, antes desse cálice da bênção, se colocava uma taça para Elias, porque Elias, muito importante no judaísmo, que Elias vinha antes do Messias. Então colocava uma taça para Elias, e se dizia uma das crianças mais pequeninas, que eram mais ingênuas, dizia assim, filho, olha se tem o profeta Elias lá fora, se ele está na porta. A criança corria para a porta, né, porque ia ganhar doces, e olhava, abria a porta, olhava de um lado para o outro, não tem ninguém aqui não, que pena, Elias não veio esse ano, mas ele vem no ano que vem, não é? Sempre a esperança. Então a taça ficava esperando que vai, que até o fim da ceia aparece Elias por aqui, não é? Porque se Elias vier, garante que o Messias vem também. Então o último cálice era chamado cálice da bênção, em que se dizia que se falava de uma vida nova. E é esse último cálice que Jesus utiliza para dizer, isto é meu sangue, quer dizer, isto é minha vida, meu sangue quer dizer a minha vida, uma vida que eu derramo por vocês, da mesma forma que parte o pão por vocês, derrama a vida por vocês, não é? Então, o partir do pão, a quebra do pão e o vinho significa uma vida doada, ofertada, imolada, para que nós possamos viver essa vida plena, essa vida como irmãos. Bom, era basicamente isso, e se tiver alguma pergunta, eu acho que ainda dá para a gente responder. Acho que só dá tempo a uma pergunta, né? Vamos ver. Boa noite a todos. Boa noite. Quero tranquilizar ela. Eu vou como nordestino pensar que... Pode falar no microfone, por favor, para a gente, todo mundo ouvir, não é? Pequeno não é documento. E perguntar-me sobre esse fato de quem fazia assim, porque era um cordeiro e escolheu grande que dá para muitas gente alimentar.
Então, eu gostaria de saber se essa alimentação era feita por uma família ou a congregação de todas as famílias. No Antigo Testamento, quando Deus orienta Moisés a respeito do cordeiro, ele já diz que se a família for pequena, ela deve estar com outra família. Obviamente, no tempo dos patriarcas, as famílias eram grandes. Havia a poligamia, né? Então o homem poderia ter quantas mulheres ele pudesse sustentar. Era uma época tribal, era uma época de uma sociedade agrícola oriental. Então as famílias eram grandes. Na família tinha desde o bisavô até o bisneto, e ele seria considerado o pai, no caso. Então as famílias poderiam ter mais de 100 pessoas, não é? Mesmo assim, ainda seria uma família pequena para consumir um cordeiro em uma noite. Então, aquelas famílias se reuniam e consumiam o cordeiro. Então, seria a congregação inteira dos israelitas, naquela noite, tinha que consumir cordeiros. Então, eram mais de um, porque era muita gente, não é? Agora, talvez fosse bom a gente comentar um pouquinho sobre a questão do cordeiro. O cordeiro, por causa do sinal que ele significa. O cordeiro, ele tem um significado que remonta a Abraão e a Isaac. Então, obviamente, Abraão recebeu uma vocação, um chamado, uma ordem para deixar a parentela, a própria tribo, e seguir adiante para uma terra da promissão, que era uma terra que seria indicada. O problema de Abraão é que ele sai da tribo dele e ele não tem descendentes. Então, como que ele vai poder se tornar uma nação, um povo, se ele não tem filhos? Bom, mas aí Deus realiza o milagre em Sara, para encurtar a história, e ela, a esposa de Abraão, tem o Isaac, o filho de Abraão. E Isaac chama tanta atenção de Abraão, e Abraão devota tanto amor a Isaac, a ponto de Deus dizer: o filho que tu tanto amas. É uma expressão que na escritura é atribuída a Deus. Então, com essa expressão, dentro da cultura judaica, o filho que tanto amas, dá uma conotação de que há um amor demasiado de Abraão por Isaac. Nesse ponto, Abraão não vai poder edificar o monoteísmo, porque o que dá a entender essa frase é que ele ama o filho como se o filho fosse tal e qual, em igualdade com Deus. Então, como vai ser monoteísta se o filho se tornou um Deus para Abraão, um ídolo? Nesse caso, Abraão tem que amar o filho, mas adequadamente, sem que o filho se torne uma divindade para Abraão. E aí é que é feito todo aquele movimento pedagógico para que Abraão possa se livrar dessa escravidão que ele colocou para si mesmo, que é um amor distorcido pelo filho. Ele tem que ofertar o filho. Enquanto ele vai ofertar o filho a Deus, então Deus é colocado no lugar de Deus e o filho é colocado no lugar de filho, de criatura. Mas Deus não quer a morte de Isaac. O que Deus quer é libertar Abraão de uma divindade que ele está construindo, que é o próprio filho. E por isso o cordeiro substitui o filho. Não é o filho que deve ser entregue a Deus em
holocausto. Então, o cordeiro é dado por causa do filho. O cordeiro da Páscoa tem a ver com o filho primogênito. O cordeiro da Páscoa, significa que os filhos daquela família pertencem a Deus, são de Deus, são consagrados a Deus. E por isso, porque são consagrados a Deus, há a possibilidade de um mundo novo, uma nova geração que seja totalmente de Deus. É um sinal do futuro, onde todos os filhos, a família inteira será de Deus, e a família inteira seremos todos nós. Muito obrigado pelo senhor ter perguntado, foi muito gentil. Acho que, por mim, eu posso ficar, mas não sei vocês. Se vocês querem fazer mais alguma por mim, não tem problema nenhum. Mas, se me permite, se estiver alguém, seja proprietário de Campos Branco, está impedindo o acesso do proprietário do Chico Dantas à garagem da casa. Não? Ou mais alguém deseja fazer uma pergunta? Boa noite. Assis. Tá, dá para ouvir, dá certo. A minha pergunta não é pergunta da vida. Está escrito que com a vida do Messias, antes da vida de Jesus, Elias viria. E esta pergunta foi feita por Jesus, quando perguntou sobre Elias. E Jesus respondeu que Elias já veio, esteve no meio de vós, e vós não credes. A senhora entra dessa sua sabedoria. É óbvio, nós já sabemos, já foi estudado. Como a senhora poderia responder essa vida de Elias em um momento que Jesus respondeu que Elias já veio? Muito obrigado. Então, uma boa pergunta, não é? Então, existem duas interpretações sobre a vinda de Elias, que de fato essas coisas que você falou existem. No final do livro do profeta Malaquias, se diz que antes do Messias, Elias deve vir. E de fato, no Novo Testamento, Jesus diz que Elias já veio. Isso é verdade. Então, existem duas interpretações. Uma interpretação é a interpretação da doutrina espírita, que menciona a reencarnação de Elias em João Batista. E a outra interpretação é a interpretação católica e evangélica, que diz que João Batista tem a missão parecida com a missão de Elias. São duas formas de interpretar. O Espiritismo diz que de fato é Elias vivendo uma nova existência. Católicos e evangélicos diz que João Batista não é uma nova existência de Elias, mas é alguém que tem a mesma missão de Elias. São questões de interpretação. Acho que está. Muito obrigada por tudo, viu? Pela escolha.